Bem-vindos de volta ao canal Resumo Geek. Hoje eu vou contar a história do filme de romance e drama de 1997, chamado Gênio Indomável. Alerta de spoilers a seguir. Will Hunting está sentado em sua casa lendo um livro, quando seu amigo Chuck Sullivan chega à sua casa para buscá-lo. No MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o professor Gerald atribui aos seus alunos um teorema para resolver até o final do semestre, acrescentando que quem o resolver terá sua realização publicada no jornal do MIT. Will é o faxineiro do MIT. O teorema dado está escrito em um quadro no corredor. Will está limpando silenciosamente o chão e, após a saída dos alunos, ele olha as perguntas escritas no quadro com admiração. Mais tarde, Will e Chuck vão a um bar e ele está se divertindo. Mas, apesar disso, Will decide sair mais cedo e vai para casa trabalhar no teorema. No dia seguinte, ele realiza suas tarefas de limpeza, enquanto resolve o teorema no mural do corredor. Em seguida, enquanto Will e Chuck estão jogando beisebol, Chuck sugere ir a um bar de Harvard na semana seguinte, e Will parece concordar. Enquanto isso, Gerald está participando de uma reunião de ex-alunos do MIT, e seus alunos vêm perguntar sobre a pessoa que resolveu o teorema. Ele fica surpreso ao ver a solução escrita no quadro. Então ele pergunta aos diferentes alunos se eles a resolveram, mas ninguém se apresenta. Will, Chuck, Morgan e Billy estão jogando beisebol. Will identifica um dos participantes como um garoto que praticava bullying com ele na infância. Em seguida, eles decidem sair para comer alguma coisa. E enquanto dirigem, eles notam que Will está brigando novamente. A briga se intensifica e a polícia prende os garotos. De volta à universidade, Gerald entra em sua classe e nota um número incomum de alunos presentes. Todos estão curiosos sobre a pessoa que resolveu o teorema. Então ele pede que a pessoa misteriosa se revele, mas ninguém se pronuncia. Depois disso, Will está resolvendo uma pergunta no quadro e Gerald o vê. Então ele diz que não pode grafitar ali e Will se afasta rapidamente. Mais tarde, Gerald olha para o quadro e percebe que foi Will quem resolveu o teorema. Enquanto isso, Will vai para o bar de Harvard com seus amigos como planejado. Morgan debocha dele por ter sido demitido de seu trabalho como faxineiro. Chuck flerta com duas estudantes de Harvard e mente sobre ter uma aula de história com uma delas. Um cara chamado Clark aparece. Ele começa a insultar Chuck, mostrando seus conhecimentos de história. Ele o desvaloriza por ter pouco conhecimento no assunto. Então Will entra na conversa, ele é mais esperto que Clark e diz que ele plagiou aqueles comentários. Clark fica envergonhado e tenta lançar insultos de volta a Will, mas ele lida bem com a situação e Clark se afasta. Mais tarde, Skylar, uma das garotas com quem Chuck estava flertando, aparece para conversar com Will. Ela mostra seu interesse por ele e lhe dá o seu número para que eles marquem de sair um dia desses. Em seguida, Gerald visita o escritório em busca de Will, mas fica sabendo que ele não foi trabalhar hoje. Eles falam em contatar o seu oficial de liberdade condicional, já que Will conseguiu seu emprego através dele. Enquanto isso, Will está no tribunal se justificando por ter batido em um policial, mas o juiz diz que ele tem histórico de péssima conduta. Ele também menciona que Will viveu em diferentes lares adotivos, foi removido de 3 deles devido a graves agressões físicas. Por isso, suas acusações não são retiradas e o valor de sua fiança é fixado em $50 mil. Em seguida, ele liga para Skylar da prisão e pergunta se ela pode sair com ele em breve. Então ele é levado ao encontro de Gerald e se oferece para ajudá-lo sob 2 condições. Primeiramente, ele concordará em estudar matemática. Em segundo lugar, ele consultará um terapeuta. Will concorda com as condições, apesar de não gostar de terapia. Em seguida, começa a estudar matemática com Gerald. Ele visita terapeutas diferentes e se esforça para se abrir, mas ele continua não levando os terapeutas a sério e debocha de todos eles. Então Gerald decide fazer com que Will encontre o Dr. Sean Mager, seu colega de quarto da faculdade, que agora é terapeuta. Gerald vai se encontrar com Sean no trabalho. Eles conversam sobre como não se veem desde que a esposa de Sean faleceu. Enquanto isso, Will conta a Chuck sobre sua liberdade condicional e seu aconselhamento. Gerald convence Sean a aconselhar Will, pois ele é excepcionalmente inteligente e vai valer a pena. Mais tarde, Will se encontra com Sean e ele se comporta bem. Eles discutem sobre livros e estudos, mas ele é muito convencido e começa a falar sobre um quadro no escritório de Sean. Ele debocha da sua pintura e acaba fazendo suposições e comentários depreciativos sobre a esposa de Sean. Reage seriamente, lembrando Will de seus limites. Depois que Will sai, Gerald diz genuinamente a Sean que entende se ele não quiser ver Will novamente, mas Sean está pronto para vê-lo na próxima semana. Naquela noite, Sean fica acordado até tarde, perdido em seus pensamentos. Enquanto isso, Will e Skylar passam algum tempo juntos. Ela
fala sobre a sua formação de elite e sobre querer ir para Stanford estudar medicina após a sua graduação. Na semana seguinte, Will encontra Sam e os dois vão ao par conversar perto do lago. Ele diz que pensou em seus comentários sobre a pintura. Percebeu que Will é apenas um garoto e não sabe do que está falando. E sabe que Will nunca esteve fora de Boston. Se Sam lhe perguntasse sobre a arte, ele poderia falar sobre o que leu em livros de arte, mas não conseguiria explicar como realmente é estar na Capela Sistina. Se ele se perguntasse sobre mulheres, poderia falar muito, mas nunca poderia saber o que era se sentir verdadeiramente apaixonado e satisfeito com a presença de alguém. Se lhe perguntasse sobre a guerra, ele não saberia nada sobre estar em uma. Ele não conhece o amor real ou a perda, porque nunca experimentou nada disso. Enquanto fala, Sam menciona que sua esposa morreu de câncer. Ele não acha que Will é um homem confiante. Ele é apenas um garoto assustado tentando ser durão. Will presumiu tudo sobre a vida de Sam ao olhar para um quadro. Sam sabe que Will é órfão e passou por momentos difíceis, mas não pode entendê-lo lendo um livro. Ele só poderá entendê-lo se Will estiver disposto a se abrir e falar sobre suas experiências. Mas ele vê que o garoto está muito assustado para se abrir. Naquela noite, Will liga para Skylar de uma cabine telefônica enquanto está chovendo muito. Ela atende, mas ele não diz nada e desliga. Na semana seguinte, Will se encontra com Sam para uma sessão de terapia, mas ele permanece quieto durante todo o tempo e vai embora quando acaba. Sam percebe que ele não vai falar a menos que queira. Algum tempo depois, Will está trabalhando em solução de problemas matemáticos e se mostra mais esperto que um homem formado, além de ser culto em suas respostas. Jared está impressionado e na próxima sessão, Will finalmente começa a falar com Sam quando ele decide contar uma piada. Ele fala orgulhosamente sobre como foi ao encontro e não se importou em ligar para Skylar depois disso. Sam o chama de amador, mas Will insiste que ele sabe o que está fazendo, dizendo que ela é diferente das outras mulheres com quem já esteve. Sam diz que ele deveria ligar, mas Will diz que não quer arruinar o que ele tem no momento, conhecendo-o a mais, porque assim o relacionamento deles ficará monótono e chato. Sam zomba dele, dizendo que, devido ao seu comportamento, vai passar pela vida sem nunca conhecer alguém de verdade. Menciona pequenos hábitos da sua esposa que só ele conhecia. Eles riem juntos, então ele diz que estas memórias triviais são o que realmente importa e as pessoas escolhem quem elas deixam entrar em seu mundo. Então ele lembra a Will que ele não é perfeito, nem Skylar, e ele só tem que descobrir se são perfeitos um para o outro, mas a única maneira de descobrir isso é dando uma chance. Will pergunta se ele já pensou em se casar novamente, mas Sam mostra sua lealdade à sua falecida esposa. Will usa a própria declaração de Sam contra ele, dizendo que ele vai passar pela vida sem nunca mais conhecer alguém. Em seguida, Will vai visitar Skylar, pede desculpas por não ter ligado. Ele pergunta se eles podem sair novamente, mas Skylar diz que ela está ocupada com o trabalho universitário. Will sai e então volta rapidamente com a solução do trabalho, dizendo que não podia esperar até mais tarde para passar mais tempo com ela. Então eles vão juntos a uma corrida canina, que onde Skylar está participando e ele acaba ganhando. Ela fica sabendo que Will cresceu no sul de Boston e pergunta sobre suas experiências por lá e sobre seus irmãos. Ele diz que tem 12 irmãos mais velhos e Skylar expressa seu desejo de conhecê-los. Na próxima sessão, Will pergunta a Sam se ele se arrepende de ter conhecido sua esposa e ele nega, que há prós e contras para tudo. Will pergunta quando ele soube que ela era a pessoa certa e Sam cita uma data, mostrando como ele se lembra bem de tudo. Naquele dia, eles foram a um jogo de beisebol importante. Sam menciona os destaques do jogo, mas mais tarde diz que nem estava lá para assistir o jogo, porque só queria passar o tempo com sua futura esposa. Will debocha dele por ter perdido um evento tão importante, mas ele não se arrepende de nenhum momento que passou com sua esposa. Em seguida, Will e Skylar passam tempo juntos e compartilham intimidades. Ela pergunta quando ele mostrará sua casa e a deixará se encontrar com seus amigos e irmãos. Então ele promete que vai levá-la para conhecê-los. Mais tarde, Chuck, Billy e Morgan se encontram com Will e Skylar. Eles contam histórias engraçadas um ao outro e conversam, mas Will ainda parece relutante em mostrar a Skylar a sua vida pessoal. Então Will consegue persuadir Chuck a lhe dar as chaves de seu carro e ao mesmo tempo, Jared encontra Sam para falar sobre Will. Ele diz que deveria falar com ele sobre seu futuro, já que ele tem recebido muitas ofertas de emprego que se encaixam no potencial de Will. Sam acha que Will ainda não está pronto e a conversa fica tensa quando surge um conflito. Sam quer que Will descubra o que ele quer fazer
fazer da vida por conta própria e Gerald quer que ele siga na matemática. Ele diz que enviou Will para participar de uma entrevista, mas Will manda Chuck para a entrevista no lugar dele. Enquanto isso, Skylar pergunta a Will se ele tem memória fotográfica, considerando sua inteligência e como algo tão difícil como a química orgânica é tão fácil para ele, apesar de estudá-la apenas por diversão. Então ele simplesmente explica como ele é naturalmente bom nos estudos. Mais tarde, Skylar expressa seu desejo de que Will vá com ela para a Califórnia, mas Will mostra claramente o seu medo do abandono. Ele briga com ela, contando com raiva sobre seu passado traumático. Ele mentiu sobre ter irmãos e é um órfão rejeitado. Skylar lhe diz que ela o ama, mas ele diz que ele não sente o mesmo, a deixando de coração partido. Em seguida, Tom faz com que Will saiba como ele deve ser grato a Gerald, mas a situação fica tensa quando Gerald pergunta a ele sobre a entrevista. Will diz que ele tinha um encontro e mandou Chuck em seu lugar, mas Gerald não fica nada satisfeito ao ouvir isso. Will diz que não quer passar por sua vida explicando coisas para as pessoas, e Gerald diz que ele poderia mostrar alguma gratidão. Além disso, Will se gaba de como a prova é fácil para ele, enquanto Gerald se esforça para resolvê-la. Ele queima a prova com um cigarro. Gerald admite miseravelmente que Will tem mais potencial do que ele. Está triste por Will simplesmente jogar tudo fora. Então Will vai a uma entrevista na Agência Nacional de Segurança e explica por que ele não trabalharia para eles, com uma explicação muito engenhosa e detalhada. Na terapia, Sam pergunta a Will se ele tem uma alma gêmea e ele nega. Durante a discussão, Will fica na defensiva sobre como os empregos de baixa remuneração não são considerados honrosos. Sean entende que há honra neles. Ele tenta ir mais fundo, perguntando a Will o que ele realmente quer fazer com sua vida, mas Will fica novamente irritado. Desta vez, Sean simplesmente lhe pede para sair, porque ele não vai tolerar suas grosserias. Dias depois, Will e Skylar têm uma ligação de despedida. Ele ligou, pois sabia que ela estava prestes a partir. Ela diz a ele que o ama, mas ele não diz de volta. Então ele se senta em um banco sozinho, enquanto Skylar embarca em seu voo para a Califórnia. Enquanto isso, Gerald está frustrado por Will não aparecer para sua sessão com Sean. Will e Chuck estão no canteiro de obras. Ele faz Will perceber como está jogando fora todo o seu potencial e sendo ingrato pela inteligência com a qual ele foi abençoado. Sean e Gerald têm uma discussão feia sobre Will, mas Sean o defende, dizendo que ele sofreu com o medo do abandono a vida inteira e agora está emocionalmente marcado. Gerald só quer que ele estude matemática e Sean fica furioso. Os dois gritam com raiva e se ressentem um do outro por suas respectivas falhas no passado. Quando Will entra e Gerald sai, Sean menciona o envio de seu arquivo ao juiz para avaliação. Eles falam de suas experiências com abuso físico. Ele diz que terminou com Skylar. Sean faz Will perceber que nada do que aconteceu com ele foi culpa dele. Fragilizado, ele abraça Sean enquanto chora copiosamente. Depois, Will entra no ônibus sozinho e passa o tempo pensando. Na semana seguinte, Sean e Will se encontram para sua última sessão. Will menciona seu novo trabalho que ele conseguiu através de uma oportunidade oferecida por Gerald. Sean lhe dá o seu número e eles se abraçam. Dias depois, no aniversário de 21 anos de Will, seus amigos lhe mostram o carro que construíram para eles. Enquanto isso, Gerald visita Sean. Ambos pedem desculpas um ao outro e superam seus ressentimentos. Will dirige até a casa de Sean e deixa um bilhete. Chuck e os caras visitam a casa de Will para buscá-lo, mas não o encontram em casa. Chuck está feliz por ele finalmente ter saído de sua zona de conforto. Sean lê o bilhete, descobre que Will abandonou o trabalho, foi encontrar Skylar, o que o deixa feliz. O filme termina com Will iniciando sua viagem, decidindo ficar na Califórnia para recomeçar com Skylar e dar um salto para um futuro imprevisível. Obrigado por assistir. Inscreva-se se você quiser ver mais vídeos como este.